O calor, a gente começa a observar em casa vários mosquitinhos, né? Que quando você acende a luz, eles aparecem aparentemente do nada. São os siriris. Você aí de casa sabia que o siriri, que é esse bichinho que voa próximo à luz e que atormenta a gente em noites quentes, são cupins com asas? Sérgio Boccalini, que é biólogo, ele tá aqui para explicar pra gente isso e outras curiosidades. Desde já, Sérgio, eu não sabia. Eu descobri lendo e estudando para essa pauta. Eu achava que eram animais diferentes. Não. Então, o siriri, que tem vários nomes pelo Brasil, né? E cupim é a mesma coisa. Exatamente, Pamela. A fase alada ou a fase de reprodução dos cupins é esse momento que surgem os siriris. Então, são machos e fêmeas que saem porque a gente chama do voo nupcial, onde vão se encontrar da mesma espécie, né? Que nós temos uma variedade também, uma quantidade de espécies muito grandes. Então, eles saem para esse voo nupcial, onde macho e fêmea se encontram e a partir do momento forma o casal real que vão fundar novas colônias e aí vai dar continuidade aos estragos. Então é um voo do amor. É um voo do amor. Isso que tanto incomoda a Exatamente. gente. E por que eles gostam tanto de luz? Eles têm o que a gente chama de voo de dispersão, não é um voo direcionado como outros insetos têm. As borboletas têm um voo direcionado, as moscas têm. Eles não, eles precisam da luz como referência para eles saírem dos ninhos, eles vão em busca da luz para poder se encontrar. Então a luz ela sempre vai ser uma referência para esses animais. Não só os cupins, mas outros insetos também possuem esse voo de dispersão. Se você observar, Pamela, na natureza, para onde eles vão? Para a Lua. Né? A luz da lua é o que dá o voo de dispersão para eles. São insetos, nesse momento, que têm um comportamento noturno, né? Então eles precisam dessa luz para se deslocar e se encontrarem. Então... E a sensação que a gente tem é que eles surgem do nada. Que esquentou, a gente liga a luz, eles surgem. Eles vêm da onde? Na realidade, nós temos assim, várias espécies de cupins, cada uma delas com o seu comportamento específico. Então, o cupim de madeira seca, onde está a colônia? Numa peça de madeira com baixa umidade, tá? O cupim subterrâneo vai estar em locais no solo ou locais que imitam as condições do solo, escuro, úmido e com celulose. Então, vai depender muito da espécie. E nesse momento, na primavera, início da primavera, verão, que a gente vai ter principalmente na região sudeste, o clima mais específico para sair para esse voo nupcial e iniciar a fundação de novas colônias. Então, para a gente entender, todo siriri é um cupim, mas nem todo cupim é um siriri. Nós temos espécies que são só cupins. Todos os cupins vão ter a fase de siriri, tá? É que lá dentro eles vão se dividir. Então, você vai ter o que a gente chama de castas. Então, você vai ter a rainha e o rei. Você vai ter os operários, você vai ter os soldados e você vai ter a casta dos reprodutores. Eles sempre vão voar, então? Sempre vão voar. Os cupins. reprodutores vão voar. Não, só os que vão para a reprodução. Os outros não voam. Então eles dividem a família lá. Quem vai sair para buscar alimento, quem vai limpar a colônia, quem vai proteger a colônia e os indivíduos que vão se reproduzir, que são esses, são os siriris. Mas todos os cupins vão apresentar essa fase alada. E por que o calor atrai esse voo? Os insetos, em geral, eles têm uma dependência muito forte do calor. Então, quanto mais elevada a temperatura, o seu ciclo biológico fica mais acelerado e estimula também o processo de reprodução. Então, o calor é um estímulo e a umidade também, porque a umidade fica mais fácil para eles encontrarem espaços de uma maneira mais tranquila para fazer a fundação. Imagine um cupim subterrâneo. Então, a terra úmida é muito mais fácil eles penetrarem do que uma terra seca. Então, eles vão ter essa associação da umidade também. Além de alguns outros fatores que, dentro da biologia ali, do metabolismo dele, vai ser influenciado pela umidade. E eles provocam algum malefício para nós, além de incômodo? Essa é uma pergunta bem interessante, Pamela. Nós temos mais de 3.000 espécies de cupins identificadas, né? A maioria... eles são extremamente benéficos. Na natureza, eles têm um papel ecológico fundamental. O problema são os cupins que estão em áreas urbanas. E aí os problemas eles vão estar associados ao quê? Aos prejuízos econômicos. Até o momento, nós não temos nenhum relato de cupins envolvidos em transmissão de doenças. Você pode ter algum risco de acidente. Então, um forro de madeira, um madeiramento de telhado que foi consumido, você pode ter a queda e acidentar ali, ocorrer acidente com algumas pessoas. Mas, fora isso, o prejuízo ele é econômico, então vai ser estruturas danificadas, armários, mesas.
Patrimônio histórico, né? Estátuas, estatuetas de madeira, patrimônio que remete à memória. Imagine o pessoal que guarda fotografia de pessoas, né, ser consumido pelos cupins. Eles vão buscar o que tem celulose na sua composição, que vai ser a base da alimentação deles. E como eu posso fazer com que eles saiam da minha casa? A gente vê armadilhas, combinações de água com produtos. Há alguma dica eficiente? É muito complicado, não tem nada tão efetivo para impedir, né, a chegada dos cupins. O que a gente sempre preconiza ou é um tratamento preventivo, né, através aí de uma boa empresa especializada, né, ou então o tratamento curativo no caso das infestações, mas para evitar, para você não ter problema, é muito difícil. O pessoal até utiliza as bacias com água, né, debaixo das lâmpadas, apaga a luz, coloca uma lanterna para atrair eles para dentro dessa bacia. Funciona, vários vão cair, mas você não tem a garantia que alguma peça vai ser atacada, que eles vão chegar no madeiramento do seu telhado. E tem uma outra coisa, Pamela, interessante, principalmente em se tratando de cupim subterrâneo, é que não necessariamente o ninho está dentro da sua residência. Ele pode estar no quintal, debaixo da terra, ele pode vir estar... para minha casa. Sim, ele pode atravessar por baixo, atravessar a rua, ele pode estar numa árvore do outro lado da rua, atravessar e pegar a fundação da sua casa, a edificação, e ali ele vai se deslocar e vai começar a se alimentar de material que tem a celulose. Quanto tempo vive um cupim? Bastante tempo, tá? Nós temos relatos aí de espécies onde você tem aí a longevidade dele com mais de 10, 15, 20 anos. Tudo isso. Vive bastante, uma E nessa colônia. fase siriri com asa, É a curto, vida é mais curta? É muito curta, a vida dele é muito curta, porque os cupins eles têm uma dependência da rainha e do rei. Esse momento é para formar uma colônia. Então assim, o macho e a fêmea vão se encontrar. Se for de madeira seca, busca uma peça com baixa umidade. Se for de solo, locais que imitam solo. Se for um arborícola, locais altos como a copa de uma árvore. E aí aqueles outros que não formaram o casal, eles vão morrer com muita facilidade. Ou vai virar comida de passarinho, né? Você vai ver os passarinhos todos revoando, mas a vida do cupim fora da colônia ela é muito curta, é muito breve, né? Ele tem uma dependência de ficar escondido, porque ele desidrata com muita facilidade, ele acaba morrendo também de uma certa maneira fácil ali. Então ele vai sempre buscar estar protegido dentro das estruturas. Como nessa fase de siriri, eles são atraídos pela luz, desligar a luz ajuda? Ajuda bastante. Você vai, pelo menos, evitar o incômodo deles voando dentro da sua casa, né? Ali em torno da lâmpada. Então você vai conseguir isso. Mas você garantir que você não vai ter um armário atacado, um madeiramento de telhado. Isso não tem como. Não tem como. Mas se eu desligar, eles vão perder a asa? Ou não necessariamente? Não necessariamente, mas as asas eles perdem com muita facilidade. Se você pegar um indivíduo, você vai ver que ela solta com muita facilidade na sua mão. E isso é uma coisa que a natureza constituiu, dotou eles dessa habilidade, porque depois que ele entra na peça de madeira, depois que ele entra no solo, ele não precisa mais de asa, né? Ele não vai voar nunca mais. Não mais. É só para aquele momento. E a asa seria até um empecilho para ele se deslocar ali dentro. Então eles perdem as asas com muita facilidade por causa disso, né? E aí os que vão ficando lá, os operários e soldados, eles já nascem sem asas. Os únicos que nascem com asas são os reprodutores, são os siriris. Esses objetos que você trouxe aqui foram atacados por Foram cupins? atacados. Aqui é uma coisa bem interessante, Pamela. Aqui era uma gaveta de um armário, a pessoa colecionava... Isso era uma gaveta? Isso era uma gaveta. Ah. E a pessoa ele colecionava imã de geladeira. São todos imãs, tá vendo? Ele fez o ninho nessa gaveta e acabou envolvendo os imãs de geladeira, né? Então ele tá repleto de imã de geladeira aqui. Aqui era um taco, né, de uma residência que foi atacado pelos cupins, né? Aqui um livro, também bem deteriorado. Tudo que tiver celulose na sua composição pode virar alimento para os cupins. E para que haja um estrago desse tamanho numa gaveta, quantos cupins, em média, ficam num espaço? Porque eles vão se reproduzindo. Muito. Esse daqui é é um ninho de cupim subterrâneo, cupim de solo. Aqui você vai ter uma colônia com uma rainha madura, com uns 2, 3 anos de idade. Ela coloca algo em torno de uns 3, 4 mil ovos por dia. Minha nossa, por isso que para resolver uma questão dessa em casa, eu preciso de ajuda profissional. Sim, sim, né? Esse tipo de cupim você não vai conseguir sem o auxílio de uma empresa
profissional. Até aproveitar o momento, hoje é o dia do controlador de pragas, né? 26 de setembro, obrigado. Para todos. É uma atividade essencial, né? Então a gente precisa, para algumas situações, contar com o auxílio das empresas e dos profissionais, senão a gente não consegue resolver. Se é um cupim de madeira seca, dependendo do ataque, você vai ter alguns produtos que você encontra no supermercado, você até consegue fazer um tratamento localizado, mas para outras espécies não adianta, não tem como. E para a gente encerrar, o que você trouxe são amostras? São algumas amostras que eu quero só mostrar, essa é bem interessante, Pamela. São rainhas, só para você ver o tamanho que elas ficam. Nossa, gente, é grande. Aqui você vai ter alguns soldados. A expectativa de vida da rainha é superior? Sim, ela é bem longeva, essa rainha. Ela vai viver aí uns 10 anos sossegado, né? E colocando essa quantidade de ovos por dia. Aqui são alguns operários, são bem pequenininhos, não dá pra gente... Esses são os operários. São operários e tem alguns soldados aí. Eu só quero aproveitar esse finalzinho, Pamela, para só algumas dicas para a pessoa saber se ela está com uma infestação ou não. Aqui a gente tem um resíduo de cupim de madeira seca. Se ela observar que isso está caindo do móvel dela, provavelmente ela está com uma infestação de cupim de madeira seca, tá? Então, são grânulos, né? Se isso já indica que eu tô com uma infestação. Você está com uma infestação no armário, tá? Ah, é bem fininho, olha isso. Se você passar a mão, você vai ver que ele é esférico, é um granuladinho. Posso te contar o que é isso, Pamela? Ai, meu Deus, pode. Isso é cocô de cupim. Eu suspeitava que era algo. Eu suspeitava. Mas não tem problema, esse não tem problema. Esse é cocô de cupim, Pamela. Tá ótimo. O que você fez terça-feira à tarde? Ah, eu segurei cocô de cupim. Pronto. Que dia. Mas esse é tranquilinho porque é madeira, né? Não tem problema. Ai, derrubei cocô de cupim no tapete, diretora, desculpa. Mas esse não tem problema nenhum. Então é uma dica pro pessoal para saber se tá com infestação ou não de cupim de madeira seca. É os resíduos que eles vão deixando. Cupim subterrâneo deixa aqueles túnelzinhos de terra na parede e de vez em quando bate com a mão nos móveis para ver se tem um sonzinho de oco, né? Se tiver um sonzinho de oco, pode ser. Cupim subterrâneo é também um siriri? Também foi um siriri em algum momento? Foi um siriri em algum momento. Ou seja, cupim é siriri. Cupim vai ser siriri. Que não, eu achava que só algumas espécies eram siriris. Não, todas as espécies, a reprodução vai se dar através do siriri. Quais são os outros nomes do siriri? Aleluia. Aleluia. Né? O pessoal chama muito de mosquitinho, né? Mas ele não é um mosquitinho chato. Né? Mas os mais comuns são siriris e aleluias, que o pessoal chama com bastante frequência. Pescador gosta muito, né? Que eles coletam e vão pescar. Que é extremamente atrativo ali para os peixes, como isca. Foi um prazer recebê-lo. Eu confesso que eu não conhecia o nome siriri, não sabia que siriri era cupim. Informação é tudo, muito obrigada. E para mais informação, siga no S. Boccalini. S. Boccalini, Sérgio Boccalini é biólogo e o site é aprag.org.br. Precisou de alguma informação? Conta lá com a gente, né? E bastante atenção na hora de contratar empresas especializadas, Pamela, para não ser também aí ter alguns prejuízos maiores do que os cupins, né? O que eu devo me atentar? Se é uma empresa licenciada, tem que ter licença de funcionamento junto à vigilância sanitária. Se tem responsável técnico, precisa de um profissional, um biólogo, um agrônomo, um veterinário, um químico, um farmacêutico que pode assumir essa responsabilidade técnica, né? E o histórico dessa empresa. Cuidado com o golpe do litro, empresas que prometem fazer o serviço, onde o preço ele aumenta de uma forma muito brusca, né? Isso não é legal, então provavelmente ela vai cair aí num golpe financeiro que não é legal. Então, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, liga lá na Prag que a gente orienta. .com.br. Muito obrigada. Eu que agradeço e fico à disposição, Pamela. Eu vou lavar a mão e a Rê vai dar um recado para você.